Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma meditação para o seu coração. Meu nome é Esmael e o nosso texto de estudo hoje está lá em Daniel capítulo 2, lá no verso 47. E aqui o texto diz exatamente o seguinte, ó. O rei lhe disse: verdadeiramente seu Deus é maior de todos os deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar esse segredo. Semana passada nós conversamos um pouquinho sobre alguns aspectos gerais da revelação. Nós entendemos mais ou menos o que é a revelação. Então, se você não viu esse texto, essa meditação de semana passada, você pode clicar no card que eu estou deixando aqui em cima. Hoje eu quero falar com vocês especificamente sobre a revelação geral. E aqui nós temos alguns pontos da revelação geral que nós precisamos entender. Primeiramente, o que é revelação geral? A revelação geral nada mais é do que alguma coisa que ela é feita para todos os seres humanos, de uma forma geral. Então, qualquer ser humano consegue entender, conhecer a Deus através da revelação geral. Então, nós temos alguns aspectos que olham para isso para nos ajudar a entender. Mas de uma forma geral, para você entender, revelação geral nada mais é do que uma revelação universal. Ou seja, qualquer pessoa, em qualquer tempo da história, pode entender que Deus existe. Mas eu quero falar com vocês sobre alguns pontos específicos sobre a revelação geral. Primeiro, sobre o universo. Se você olhar lá em Salmos 19, verso 1, você vai ver que os céus anunciam as obras de Deus. Ou seja, ali nesse momento, o salmista está falando que quando nós olhamos para o universo, com todas as coisas que estão envolvidas, como a gravidade existe, como ali o Sol está distante da Terra da forma precisa, a Lua distante da Terra da forma precisa, todos os planetas que existem, todas as órbitas, nós percebemos que tem que existir um arquiteto por trás disso, tem que existir algo que planejou, que arquitetou, que isso não foi pura obra do acaso, porque se fosse obra do acaso, não seria tão bem organizado. Então, o universo é uma das provas, dos meios da revelação geral. E vindo para o nosso meio mais local, nós temos a natureza. Quando nós vamos lá em Romanos, capítulo 1, verso 20, Paulo cita que quando nós olhamos para a natureza, nós percebemos Deus e que por causa disso os seres humanos são indesculpáveis de não acreditar em Deus. Porque são tantas coisas precisas na natureza que existem que não tem como você falar que não é uma obra divina. A forma que as aves voam, a organização delas, ou por exemplo, quando nós olhamos ali para o meio que a flor ela nasce, brota, todo este processo como uma coisa maravilhosa. Quando nós olhamos também para a forma de como a água ela evapora, condensa, cai, tudo isso é algo majestoso, é algo maravilhoso que mais uma vez prova que existe um Deus poderoso. Só que aqui nós temos um ponto. Qual é o ponto? Por causa do pecado, a natureza ela está distorcida, ou seja, essa revelação geral ela é distorcida. Então muitas das coisas que estão hoje na natureza não são iguais quando Deus criou lá no Éden. Então muitos aspectos mudam, por exemplo, esse fato da cadeia alimentar. Isso não foi planejado por Deus no Éden, isso é consequência direta do pecado. Saindo da natureza, olhando para nós também somos... Nosso corpo, melhor dizendo, é uma prova de mostrarmos que existe um Deus no céu, que existe um Deus poderoso. Quando nós olhamos para a arquitetura do ser humano, nós vemos ali as células, o cérebro, nós vemos ali o tamanho e a forma do coração, o pulmão, todos os meios, todas as coisas que estão envolvidas, até no nascimento do ser humano, como uma coisa milagrosa, como tem que ter algo planejado, não tem como ser uma obra do acaso. Mais uma vez, prova que Deus organizou tudo. E nós podemos ler isso lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e verso 27. Afinal de contas, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mais uma vez, Deus provando que Ele existe através de nós. E também um outro ponto, olhando para nós também, é a nossa consciência. Quando nós vamos lá em Romanos capítulo 2, verso 14 e verso 15, nós vemos Paulo falando que os gentios sabem fazer aquilo que não pode fazer, aquilo que pode fazer através da consciência deles, que nós temos uma consciência que nos fala se algo é certo ou se algo é errado. Mas aqui nós temos um ponto importante. A consciência é onde o Espírito Santo fala conosco. Através do Espírito Santo falando na nossa consciência, nós entendemos se nós estamos indo por um caminho certo,
ou por um caminho errado, graças à criação de Deus em nós, através de sermos a imagem e semelhança dele. Só que, assim como a natureza e o nosso corpo também foi, aqui nesse quesito da consciência, ela também é modificada pelo pecado. Nós até lemos essa semana na lição Jeremias capítulo 17, que fala que enganoso é o coração do homem, ou seja, nossa mente quer fazer aquilo que é errado, o nosso DNA pecaminoso quer mostrar e quer fazer aquilo que Deus não aprova. Mas nós temos que ter consciência, que a nossa consciência é um método, é um meio de nós entendermos que Deus existe. Afinal de contas, quando nós olhamos para todas as civilizações, nós vemos que todas elas, em toda a história, adoraram a um Deus, porque eles entendem, eles olham para a consciência e falam, não é possível não existir um Deus. Eu entendo que existe algo certo e errado, eu olho para a natureza e entendo que tem algo, que tem que ter alguém ter criado isso, ou seja, mais um meio de provarmos racionalmente, eu olho racionalmente, a minha consciência me diz que existe um Deus nos céus. E por último, mas não menos importante, também nós temos a história. A história mostra que Deus existe. Quando nós olhamos ali, por exemplo, para Deuteronômio capítulo 6, verso 20 ao verso 25, ali, quando Moisés está pregando, ele fala para a nação, vocês vão ensinar, o Deuteronômio capítulo 6, um capítulo maravilhoso, onde tem a Shema, mas lá no finalzinho do capítulo, nos 5 versos finais, Moisés fala assim, quando seus filhos te perguntarem por que vocês fazem isso, vocês vão contar que o Deus de Israel tirou vocês do Egito, da terra da escravidão, colocou vocês em uma outra terra, uma terra que ele tinha prometido para os patriarcas, para os pais de vocês, e vocês hoje estão lá, e por isso que vocês guardam esses mandamentos, ou seja, a história apresenta Deus cuidando dela. Ou, por exemplo, quando nós vamos em Josué capítulo 2, do verso 9 ao verso 11, quando Raabe fala para aqueles espiões que estão ali em Jericó, que eles, a cidade sabia das coisas que Deus havia feito, que havia abriu ali o Mar Vermelho para a nação de Israel passar, que tinha lutado com os outros povos e Deus havia guiado. A cidade de Jericó não viu esses milagres, mas através da história eles conheceram a Deus, ou seja, mais uma prova que Deus existe é a revelação geral. Mas todos esses métodos que eu conversei com vocês hoje, todos esses métodos estão de alguma forma envolvidos com o pecado. O pecado distorceu tanto a natureza, quanto o corpo humano, quanto a consciência, quanto a história. Afinal de contas, a história é levada por nós. Nós estamos na história e nós somos pecaminosos, ou seja, a história está contaminada pelo pecado. E talvez a forma que nós olhamos hoje para a história influencia realmente como a história aconteceu, porque nós queremos colocar o contexto nosso hoje numa história que aconteceu há 2000 anos atrás, e nós queremos falar que aquilo está errado, baseado no nosso conceito de hoje, e não entendendo o contexto na qual o livro foi escrito e que aquelas pessoas viveram. Então, esses são os métodos mais normais, assim, mais comuns de entendermos a revelação geral e quais são os meios que Deus se revela de uma forma geral. Sábado que vem, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a revelação específica, aonde sim, nós temos uma grande diferença da revelação geral. Na revelação geral, nós entendemos que Deus existe, mas através da revelação específica, nós aprendemos quem é Deus. Então tem uma grande diferença, mas isso fica para sábado que vem. Neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos para louvar e bendizer este Deus que criou todas essas coisas e onde nós olhamos racionalmente e vemos que Deus realmente existe. Feche seus olhos e ore comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, por essa meditação de hoje, onde nós entendemos um pouquinho mais sobre o contexto da revelação geral, Pai. Nós entendemos que através da história, da natureza, do nosso corpo, da nossa consciência, Pai, através do universo, nós compreendemos que o Senhor existe, que o Senhor mantém tudo, Pai, e que isso está disponível a qualquer pessoa, Pai. Não são só as pessoas que estão vendo esse vídeo, mas qualquer pessoa que já existiu no planeta Terra, e as pessoas que irão existir até Cristo voltar em poder e grande glória, entenderão que o Senhor existe, Pai, que o Senhor é um Deus que criou tudo isso, Pai. Que o Senhor nos auxilie a olharmos para toda esta revelação e em termos um relacionamento maior e melhor com o Senhor, Pai. Termos um relacionamento mais sincero com o Senhor para entregarmos a nossa vida em Tuas mãos, Pai. Fique conosco durante essa semana que para nós é desconhecida, mas para o Senhor é totalmente conhecida, Pai. Afinal de contas, o Senhor conhece o passado, o presente e o futuro. Afinal de contas, o Senhor é o Deus da história, Pai. E peço também que o Senhor abençoe a cada um de nós nessa caminhada rumo às mansões celestiais. E tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém.